As equipes da Fórmula 1 apresentaram seus carros para a temporada 2026 ao mundo, durante a metade de janeiro e o início de fevereiro. Esse ano, a categoria vai contar com 11 equipes, uma a mais com o acréscimo da Cadillac ao grid, algo que não acontecia há 10 anos, desde 2016. Mas antes do público acompanhar o desempenho desses carros e ver quais são os melhores da temporada, a gente já tem uma outra disputa que rola antes das corridas começarem. Qual é o mais bonito? Por isso, hoje eu vou analisar aqui as pinturas dos carros desse ano e elencar quais são os meus favoritos. Lembrando que você aí de casa também pode e deve participar. Eu criei uma tier list para fazer essa análise e eu deixei ela pública, então basta acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição para você também montar a sua aí de casa. Então sem mais delongas, bora para a nossa tier list das pinturas dos carros da Fórmula 1 2026? Bom, então vamos lá. Antes da gente montar a nossa lista, eu vou explicar para vocês aqui quais que são as categorias aqui da nossa tier list. A primeira, aqui embaixo, tente novamente no ano que vem. São aquelas que para mim não foi. Para mim não tem nada a ver, não ficou legal, não gostei. Não mudou nada, é autoexplicativo. Para mim tá a mesma coisa do ano passado. É bonito, mas poderia ser melhor. Surpreendeu aquelas que foram assim diferenciadas. E sem defeitos, aquelas ou aquela, talvez uma só, que eu considerei a mais perfeita assim dessa temporada. Eu vou seguir na ordem que a gente tem aqui. Primeiro, Aston Martin. Aston Martin eu vou colocar no não mudou nada. Porque para mim, literalmente não mudou nada do carro. A gente tem uns pequenos detalhes diferentes ali, um pouco menos de preto, eu diria, em relação ao carro de 2025. Mas praticamente, ao todo, manteram o mesmo verde. Eu acho que está faltando um pouco, eles arriscarem um pouco mais. Tá praticamente a mesma coisa desde que virou Aston Martin. E seguindo na mesma linha, a gente tem a Alpine, que para mim também não mudou nada. Mudou menos ainda que a da Aston Martin para mim. Eu olho para o carro de 2025 e o de 2026, eu vejo literalmente o mesmo carro. Se não fosse a mudança de regulamento, em que os carros possuem formatos diferentes e aspectos diferentes físicos, né? Eu diria que é o mesmo carro. A pintura está praticamente a mesma coisa. Para mim, não quiseram arriscar uma mudança. Agora, seguindo aqui o carro do nosso brasileiro Gabriel Bortoleto e do seu companheiro Nico Hülkenberg, a Audi. A Audi eu vou colocar no surpreendeu. Achei que a Audi, assim como os carros de rua que eles fazem, que são maravilhosos, eles conseguiram fazer o carro de Fórmula 1 deles também de forma maravilhosa, esplendorosa. E o carro deles ficou maravilhoso, lembra até o carro do Senna, eu diria um pouco esse detalhe em vermelho. Então eu coloco ali no surpreendeu. Agora, Cadillac seguindo aqui. A Cadillac vai ser a primeira a entrar no sem defeitos. Para mim, a Cadillac é o carro mais bonito dessa temporada. Eu achei maravilhoso os detalhes em branco com preto. Para mim é o famoso arroz e feijão, o básico que funciona. Ficou um carro sensacional. Ferrari. Agora aqui polêmico, os ferraristas talvez fiquem meio bravos comigo, mas a Ferrari para mim vai no tente novamente no ano que vem. Não achei o carro da Ferrari bonito, achei que tem muito detalhe em branco, deixaram a patrocinadora, provavelmente por conta de muito dinheiro, tomar muita conta do carro. Para mim a Ferrari tem que ser totalmente vermelha, porque é a identidade visual marcante dela. Então eu acho que colocar outra cor na Ferrari, que não seja o vermelho, acaba estragando a pintura do carro. Então essa é a minha opinião sobre a Ferrari. A Haas eu vou colocar no surpreendeu. Eu achei que a Haas desse ano, eles tiraram um pouco do preto que tinha no carro, colocaram mais branco. Tá bastante branco com vermelho. Achei muito interessante. Achei que ficou um carro muito bonito, muito elegante. A McLaren vai aqui para a linha da Aston Martin e da Alpine. Vai junto com eles aqui, não mudou nada. Mexeram pouquíssimos detalhes ali no preto, da mesma forma que a Aston Martin, mas também não tiveram coragem de arriscar muito. Tá praticamente a mesma coisa. A Mercedes eu vou colocar no é bonito, mas poderia ser melhor. Achei também que eles mudaram um pouco, mas mudaram um pouco mais do que essas três aqui de baixo. Tem uns detalhes ali em branco, meio cinza, que tão bonitos.
Então o carro no geral ele ficou bem bonito. A Mercedes todos os anos eu acho ela muito bonita, tanto quando era prata, depois que ficou preta. Então eu achei um carro muito bonito, mas não está no nível desses daqui. Com certeza não está no nível desses, então é bonito, mas poderia ser melhor. Seguindo aqui a Racing Bulls agora, eu sigo nela na mesma linha da Mercedes. É bonito, mas poderia ser melhor. Também não tiveram tanta coragem assim de mudar, igual eu falei, não igual esses daqui, mas foram igual a Mercedes assim, mudaram pequenos detalhes e o carro ficou muito bonito. Mas poderia ser melhor, poderia ter mudado mais. A Red Bull, por incrível que pareça, a Red Bull não vai esse ano, não mudou nada. Porque esse ano a Red Bull mudou um pouco na minha concepção, então ela vai nos surpreender, porque eles trouxeram o azul da época do Sebastian Vettel, que o Vettel conquistou o tetracampeonato mundial dele de volta. E eu achei isso muito interessante, achei que o azul ficou muito bonito com esse carro atual, então para mim ele surpreendeu. E por último aqui, nós temos a Williams. A Williams, eu acho que ela ficou muito bonita, mas ela vai no não mudou nada também. Eles mudaram pequenos detalhes ali do tom de azul, mas não foi o suficiente para ficar aqui em cima, na minha opinião. E uma coisa é, quando eu digo que esses carros aqui, colocando eles no não mudou nada, não quer dizer que eles são feios. Eu acho inclusive a McLaren, a Aston Martin, carros muito bonitos. Mas, dadas as regras aqui do jogo, para mim esses foram os carros que não mudaram nada. E bom, essa é a minha lista. Só a Ferrari ficou embaixo. No tente novamente no ano que vem, não gostei da parte branca da Ferrari. Não mudou nada, foi o que ficou com mais carros aqui, tivemos 4 carros, não mudou nada. Aston Martin, Alpine, McLaren e Williams. É bonito, mas poderia ser melhor, ficou aqui com a Mercedes e a Racing Bulls. Surpreendeu a Audi do nosso brasileiro Bortoleto, a Haas com vários detalhes em branco e a Red Bull, que acho que no primeiro ano mudou um pouco mais que nos outros. E a Cadillac, para mim, o carro mais bonito da temporada, sem defeitos. E então, o que achou da lista? Não esqueça de montar a sua própria tier list acessando o link aqui na descrição, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, assistir os últimos vídeos, vai ter algum aparecendo por aqui, e se inscrever no canal para saber mais sobre a maior categoria do automobilismo.